Olá, pessoal. Muito bem, continuando então o nosso curso sobre as atualizações das normas regulamentadoras. Agora a gente vai ver a NR6, a norma de equipamentos de proteção individual. Muito bem, vamos começar aqui com o objetivo e campo de aplicação da norma. O objetivo da NR6 é estabelecer requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de equipamentos de proteção individual. Então, a norma começa desde lá de aprovação dos produtos para serem considerados EPIs, passando pela comercialização, fornecimento e uso dos EPIs também pelos trabalhadores. A norma, as disposições da NR6, elas se aplicam às organizações que adquirirem os EPIs, aos trabalhadores que utilizarem os EPIs e também aos fabricantes e importadores. Então, a gente já vê de cara aqui que é possível você importar um EPI. Porém, a gente vai ver que mesmo o EPI importado, ele se submete às regras da NR6, tá? Vamos começar, então, vendo o conceito do EPI. O que é um EPI? Esse conceito, pessoal, obviamente, ele não foi alterado da redação anterior para a redação atual. Obviamente que não, né? A redação anterior da NR6, ela era muito boa. Então, o que foi feito aqui nessa revisão? Uma adequação, uma melhoria de alguns itens da norma que precisavam ali de alguma adequação. Mas o conceito de EPI permaneceu o mesmo. Então, o que é um EPI? Para fins da NR6, considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1. Então, esses dois destaques que eu dei aqui foram as alterações que foram incluídas no conceito de EPI para fazer uma harmonização com o NR1. Então, o EPI oferece proteção contra riscos ocupacionais. Esses riscos ocupacionais, pessoal, são os riscos residuais. O que são os riscos residuais? Como eu já falei na aula da NR1. São os riscos que permanecem no ambiente de trabalho, mesmo após a adoção das medidas de proteção coletiva, ou os riscos que permanecem no ambiente de trabalho porque a fonte geradora do risco não foi eliminada. Dessa forma, o risco alcançou o trabalhador, chegou lá no trabalhador, é o risco residual. E aí, o que eu vou fazer então? Se eu não conseguir eliminar, minimizar nem controlar os riscos, o risco alcançou o trabalhador, eu vou ter que proteger o trabalhador, não tem outro jeito. Lembrando que a gente tem toda aquela ordem, né, aquela hierarquia das medidas de prevenção, e o EPI é a última opção, e a própria NR6 fala isso com a gente. A NR1 mostra para a gente a hierarquia, a NR6 tem um item lá que mostra também que o EPI deve ser a última opção. Então, eu vou proteger o trabalhador. Quando eu protejo o trabalhador, quando eu dou um EPI para o trabalhador, eu não estou mais agindo no ambiente de trabalho. As minhas ações no ambiente de trabalho, quer seja para eliminar os riscos, quer sejam as medidas de proteção coletiva, para minimizar e controlar o risco, ou medidas administrativas de organização do trabalho, eu já adotei essas medidas, elas não foram eficazes. Então, eu vou agir no trabalhador. Então, o EPI não tem interferência nenhuma no ambiente de trabalho. Nenhuma. Ele não altera as condições ambientais ali, ele não altera o risco. O EPI só protege o trabalhador, tá? Muito bem. E aí, a própria NR1 fala pra gente, olha, vai ser EPI se tiver lá no anexo 1 da NR6. Então, o anexo 1, a gente vai ver, ele tem uma lista de EPIs, lista de produtos e dispositivos que são EPIs. Muito bem, vamos continuar aqui. A própria norma, como eu já falei, então, ela fala que o EPI deve ser a última opção. E onde que está isso na NR1? A gente também já viu isso lá na aula da NR1. Mas vamos relembrar aqui. O item 141, a linha G, fala que é obrigação do empregador implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores
de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, vamos relembrar aqui essa ordem de prioridade. Primeiro, eliminação dos fatores de risco. Segundo, minimização, se não for possível eliminar os fatores de risco, né? Vou tentar, então, minimizar e controlar os fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Lembrando que minimizar significa tentar levar a intensidade ou concentração do agente aos menores níveis possíveis. E o controle significa tentar manter aquela concentração e aquela intensidade do agente naqueles níveis mais reduzidos possível, tá? Então, proteção coletiva. Se a proteção coletiva não for eficaz, eu vou adotar a terceira opção, que é a minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho. Medida administrativa, por exemplo, de organização do trabalho, alteração de layout, alteração de turnos, introdução de pausas, introdução de rodízios, de forma, gente, a minimizar o tempo de exposição do trabalhador ao risco, tá? E se nada disso, então, for eficaz, significa que o risco alcançou o trabalhador, então eu vou adotar as medidas de proteção individual, dentre elas, o fornecimento de EPI. E aí, a gente já viu também que na própria NR1 fala para a gente quando que eu vou fornecer o EPI se as medidas de proteção coletiva não forem eficazes. Então, se a medida de proteção coletiva for tecnicamente inviável, e essa inviabilidade técnica tem que ser comprovada pelo empregador, ou se a medida de proteção coletiva for insuficiente, ou seja, até dá para adotar a medida de proteção coletiva, mas ela não consegue minimizar nem controlar aquele fator de risco. Ou, se a medida de proteção coletiva estiver em estudo, planejamento ou implantação, ou em caráter complementar ou emergencial, eu vou adotar as medidas administrativas e de organização do trabalho. E, por último, se nada disso funcionar, é que eu vou fornecer, então, o EPI. Então, o que a gente tem? A gente tem os diversos fatores de risco existentes no ambiente de trabalho, um ambiente muito quente, calor, agentes químicos, radiação não ionizante, dependendo ali das atividades. Então, eu adoto a proteção coletiva para tentar minimizar e controlar aquele fator de risco. Caso ela não seja eficaz, medida administrativa ou de organização do trabalho. Se nada disso der certo, o risco alcançou o trabalhador. E o risco que alcança o trabalhador é o risco residual. Essa expressão, risco residual, está lá na NR1, na própria NR1. O item 15446 da NR1 fala o seguinte, que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Após a implementação das medidas de prevenção para a avaliação dos riscos residuais, ou seja, essa avaliação dos riscos residuais é para ver realmente se as medidas de prevenção foram eficazes na minimização e no controle do risco. Mas então, por que o EPI deve ser a última opção? Como a gente está vendo aqui, o EPI é a última barreira entre o trabalhador e o risco, de forma que, se o EPI não for usado da forma correta, ou se ele não for adequado ao risco, o trabalhador estará exposto ao risco e a todas as suas consequências. Um outro motivo para o EPI ser a última opção. Existe um fator comportamental muito grande por trás do uso do EPI. O que eu quero dizer com isso? O trabalhador, primeiro ele tem que saber que ele tem que usar o EPI naquela situação. Já lembrando, né, pessoal, que a gente passou pela hierarquia das medidas de prevenção. Então, ele tem que saber que naquela situação ele tem que usar o EPI. Primeiro. Segundo, ele tem que usar da forma correta. E para isso ele tem que ter sido treinado. Terceiro, ele tem que usar o EPI de forma ininterrupta durante toda a exposição ao risco. Então, olha só o fator comportamental por trás do uso do EPI.
Então, o trabalhador, para saber isso tudo, ele tem que ter sido treinado. Ele tem que saber quais são os procedimentos de limpeza, guarda e conservação. Limpeza de EPI agora também é uma responsabilidade do trabalhador. E a gente vai ver a diferença entre limpeza e higienização. A limpeza, responsabilidade do trabalhador. A higienização, responsabilidade do empregador. Então, além de usar da forma correta, de forma ininterrupta, o trabalhador também tem que conhecer os procedimentos de limpeza, guarda e conservação. E lembrando também, né, gente, que o teste do EPI do produto, né, lá no laboratório, antes dele virar um EPI, aquele teste do produto, é feito em condições de laboratório, condições ideais. Muito diferente das condições de uso do EPI, né, do chão de fábrica, muito diferente. Então, tem muita coisa aí para dar errado, né? Então, por isso mesmo, o EPI, ele realmente tem que ser a última opção. Então, vamos ver mais alguns detalhes aqui. O EPI, o nome do EPI, ele é dividido, a gente pode dividir esse nome em 3 partes. A primeira parte indica a parte do corpo para a qual aquele EPI oferece proteção. A segunda parte indica qual é o dispositivo ou produto, ou seja, luva, capacete, a vestimenta, cinturão de segurança. E depois eu tenho uma outra parte que indica o risco contra o qual o EPI oferece proteção. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. Artelhos são os dedos dos pés. Então, eu tenho qual é o dispositivo ou produto, contra qual risco ele oferece proteção e qual parte do corpo ele oferece proteção. Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. Então, eu tenho o dispositivo, que é o EPI, qual parte do corpo ele oferece proteção, contra qual agente ele oferece proteção. O capacete para a proteção do crânio contra impactos de objetos. Então, aqui só alguns exemplos, né? E a gente vai, então, para o anexo 1 da norma, que é onde tem a lista de EPIs. Esse anexo, ele é dividido em 9 grupos. Cada grupo, identificado por uma letra, de A a I, identifica a parte do corpo para a qual aquele EPI oferece proteção. De forma que a gente tem o grupo A, que são os EPIs para a proteção da cabeça. Grupo B, EPI para a proteção dos olhos e face. Grupo C, proteção do sistema auditivo. Grupo D, proteção do sistema respiratório. Grupo E, proteção do tronco. Grupo F, proteção dos membros superiores. Grupo G, proteção de membros inferiores. Grupo H, proteção do corpo inteiro. E grupo I, proteção do usuário contra a queda da diferença de nível. É importante a gente saber que esse anexo 1, essa lista do anexo 1, é uma lista exaustiva, não é uma lista exemplificativa. Somente serão EPIs os produtos ou dispositivos que estiverem constando nessa lista do anexo 1. Então, só abrindo agora cada grupo. Os EPIs do grupo A, para proteção da cabeça, são capacete e capuz ou balaclava. Balaclava é aquele capuz que protege o pescoço também. EPI para proteção dos olhos e face, os óculos, protetor facial, máscara de solda. Proteção auditiva, diversos protetores auditivos e por aí vai, né? A gente vai abrindo aí cada grupo, tá? Então, cada grupo tem uma lista lá com os dispositivos que pertencem àquele grupo e a indicação do risco contra o qual aquele EPI oferece proteção. Então, aqui a gente tem um excerto, essa palavrinha que significa um fragmento, né? Uma partezinha ali do anexo 1, que mostra para a gente, então, a lista de equipamentos de proteção individual para a proteção da cabeça, grupo A. Então, eu tenho o capacete e também o capuz ou balaclava. E eu tenho o capacete para a proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, contra choques elétricos e contra a proteção do crânio e face contra agentes térmicos. Tá? Então, para cada grupo de EPI,
tem a indicação dos dispositivos, que são EPIs, e os riscos contra os quais ele oferece proteção. E aqui só chamando a atenção de vocês para o seguinte: o creme protetor de segurança, ele é um EPI para a proteção de membros superiores contra agentes químicos. Muito bem. Eu tenho também o protetor facial, também é um EPI, né, que protege a face, protege os olhos também contra diversos riscos, contra o impacto de partículas volantes, contra a radiação infravermelha, contra a luminosidade intensa, riscos de origem térmica e radiação ultravioleta. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: protetor solar. Será que o protetor solar é EPI? Protetor solar não é EPI, simplesmente porque ele não consta no anexo 1 como EPI. Não tem lá no anexo 1 nenhuma indicação de protetor solar. Há muitos anos atrás, houve no Ministério do Trabalho essa discussão de inclusão do protetor solar como EPI. Só que não vingou. O protetor solar nunca foi incluído no anexo 1 como EPI, tá? E aí muita gente fala, mas professora, eu tenho creme de segurança que tem proteção solar, como que fica isso? O que acontece, gente? Olha aqui. Esse aqui é um certificado de aprovação, e a gente vai ver o que é esse documento, né? É um documento que autoriza a comercialização daquele produto como EPI. Então, tem aqui o certificado de aprovação de um creme protetor de segurança. Esse certificado de aprovação tem vários campos importantes, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse slide é esse campo aqui. Esse creme protetor de segurança, ele foi aprovado para a proteção dos membros superiores do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos. E aí tem a lista de produtos químicos contra os quais esse creme protetor de segurança oferece proteção. Se vocês derem uma olhada nessa lista, vocês não vão encontrar proteção solar. E esse creme protetor de segurança que está no mercado, ele oferece proteção solar. O que significa isso? Significa que a proteção solar oferecida pelo creme não foi testada para fins de certificado de aprovação. Então, o fabricante ou importador do creme, ele oferece a proteção solar como um plus, um bônus para os usuários daquele produto. Mas a proteção solar não foi testada para fins de certificado de aprovação. Eu não estou falando que a proteção solar não foi testada. Ela não funciona, não falei isso. Eu falei que para fins de certificado de aprovação, a proteção solar não foi testada, tá? Muito bem. Eu falei com vocês que o anexo 1 é uma lista exaustiva, não é uma lista exemplificativa. Mas é possível a alteração daquela lista, a inclusão de novos EPIs ou alteração dos EPIs que já constam na lista. E a própria NR6 traz para a gente essa possibilidade. O item 633 fala que as solicitações para que os produtos que não estejam relacionados ao anexo 1 sejam considerados EPIs, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, devem ser avaliadas pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então, eu posso solicitar a inclusão, pedir para que sejam relacionados novos produtos naquela lista, ou posso também propor uma reanálise, um reexame daqueles produtos que já constam lá na lista do anexo 1, tá? E aqui, pessoal, eu trago para vocês só uma questão que eu acho muito importante, essa questão de prova, eu acho muito importante trazer para vocês, para mostrar a importância da leitura e do conhecimento do anexo 1 e dos EPIs que constam lá na lista. Essa aqui é uma questão que foi cobrada o seguinte: V ou F, né? Certo ou errado essa frase aqui? Vestimenta condutiva é contraindicada como EPI para trabalhadores em instalações elétricas, devido ao risco de choque elétrico. Inicialmente, parece intuitivo, né, você falar que sim, que vestimenta condutiva é contraindicada porque vai conduzir a corrente elétrica e o trabalhador vai tomar um choque. Mas se a gente dá uma olhada lá no anexo 1 da NR6, no grupo H,
que trata dos EPIs para proteção do corpo inteiro, vocês vão ver que no subgrupo H2, letra B, a gente tem ali uma vestimenta condutiva para a proteção de todo o corpo contra choques elétricos. Ocorre, gente, que essa vestimenta condutiva ela tem uma propriedade de condutibilidade. Essa propriedade de condutibilidade se refere à continuidade elétrica em todas as partes externas da roupa, evitando que o trabalhador que veste aquela vestimenta, que usa aquela vestimenta, fique exposto à corrente elétrica e, consequentemente, ao choque elétrico. Obviamente, essa vestimenta não pode sofrer nenhum dano na sua integridade, né, para que essa propriedade de condutibilidade seja mantida, tá? Então, estaria errada essa frase, né? Vamos falar agora do certificado de aprovação. O certificado de aprovação, ele é um documento, tá? E ele é uma das duas condições para que o produto seja comercializado como EPI. Então, primeira condição para um produto ser considerado EPI, tem que estar no anexo 1. Tem que estar lá na lista do anexo 1. Segunda condição, aquele produto tem que ter um certificado de aprovação. Primeiro, ele vai constar no anexo 1. Depois, ele vai possuir um certificado de aprovação. E aí, a própria NR6 traz lá no glossário. A NR6 tem um glossário, tá, pessoal? Muito importante também. O glossário fala pra gente que o certificado de aprovação é um documento emitido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, autorizando a comercialização e utilização do EPI no território nacional. Então, aquele produto que consta no anexo 1, se ele tiver um CA, ele pode ser vendido como EPI. E como que aquele produto vai conseguir obter um certificado de aprovação? Resumidamente, funciona da seguinte forma. O fabricante importador do produto, que ainda não é EPI, ele tem um produto, um dispositivo que está lá no anexo 1 da NR6, um calçado para proteção contra a queda de objetos, por exemplo. Então, ele fabricou esse produto ou importou esse produto. Ele vai se cadastrar no Ministério do Trabalho, como fabricante importador, e aí o Ministério vai falar o seguinte, aí ele vai falar, olha, Ministério, quero certificar esse meu produto aqui, que é um calçado. O Ministério vai falar, olha, então você pega uma amostra desse produto e manda essa amostra para este laboratório. O Ministério vai indicar o laboratório acreditado para fazer os ensaios naquele produto. Então, o fabricante importador pega uma amostra do produto dele, encaminha para esse laboratório, o laboratório vai testar aquele produto com base em normas técnicas. Se aquele produto for aprovado, o laboratório fala para o Ministério do Trabalho, esse produto do fabricante tal, ele está aprovado, pode ser emitido o CA, o certificado de aprovação. Então, o Ministério do Trabalho vai emitir o certificado de aprovação e, a partir daí, esse produto pode ser comercializado como EPI. O certificado de aprovação tem validade, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Muito bem, então o certificado de aprovação, ele atesta a conformidade do EPI às especificações técnicas para proteção contra riscos específicos. Por exemplo, a máscara de solda, que oferece proteção contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa, para que essa máscara de solda seja considerada um EPI, ela tem que necessariamente atender às exigências da norma americana ANSI 87.1, tá? Ou alteração posterior. E como que você vai saber, você fabricante e importador, como que você vai saber, nossa, qual norma que eu tenho que atender? Eu não sei. Existe uma portaria, a portaria 672, ela foi publicada em 2021. A portaria 672 tem lá
um capítulo que fala dos requisitos técnicos, documentais e de marcação para avaliação de EPI. Então, se você é fabricante importador de EPI, você deve necessariamente conhecer esse capítulo dessa portaria 672. E nesse capítulo tem lá uma tabela que fala as normas técnicas aplicáveis aos EPIs, aos equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, capacete para proteção da cabeça contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. A norma técnica aplicável é uma NBR e também o regulamento do metro. Tá? E a avaliação nos laboratórios lá do Inmetro, do CIMETRO, tá? No âmbito do CIMETRO. E aí tem para cada EPI que consta no anexo 1 da NR6, esta portaria indica qual é a norma técnica aplicável. Quais são os ensaios aplicáveis para que aquele EPI, uma vez submetido a esses ensaios e aprovado, ele possa receber, então, um certificado de aprovação. Então, a gente está vendo aqui que o certificado de aprovação é condição para a venda ou utilização daquele EPI como produto, daquele produto como EPI. Então, o item 641 da norma fala o seguinte: o EPI de fabricação nacional ou importado só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Esse órgão, gente, é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, tá? Então, para um produto ser identificado ou ser chamado de EPI, não basta constar no anexo 1, ele tem que possuir CA. Se ele não possui CA, ele não pode ser vendido como EPI. Pode ser vendido como produto comum, mas não como EPI. O certificado de aprovação, como eu falei, ele tem prazo de validade e, obviamente, ele pode ser renovado, tá? Os procedimentos para emissão, renovação de certificado de aprovação são estabelecidos lá naquela portaria, na portaria 672. Essa portaria também é emitida pelo órgão nacional, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. O CA, que foi concedido ao EPI, como eu falei, ele tem prazo de validade. E essa validade, ela é vinculada ao prazo da avaliação da conformidade, também definida pela portaria 672. O que é avaliação da conformidade? A própria norma explica para a gente. É a demonstração de que os requisitos especificados na norma técnica aplicável foram atendidos por aquele produto. Então, pessoal, muito importante que eu vou falar para vocês aqui agora. A NR6 nova tem um item, que é o item 6921, que fala que o EPI deve ser comercializado com CA válido. Então, se você, empresa, vai comprar um EPI, na data da compra, você deve verificar se o certificado de aprovação daquele EPI está válido. Na data da compra, o CA deve estar válido, tá? Muito bem, após adquirido, o empregador tem que observar as condições de armazenamento indicadas pelo próprio fabricante importador daquele EPI. Tem que observar também o prazo de validade do produto exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Ela fala que todo fabricante deve informar o prazo de validade do seu produto. Então, muito bem, digamos que eu tenha comprado um EPI com certificado de aprovação válido, comprei o EPI e aí guardei aquele EPI. Observei as condições de armazenamento. Um mês depois, o CA venceu. Será que eu posso pegar aquele EPI com o CA vencido, mas que foi na data da compra, o CA estava válido? Será que eu posso pegar esse EPI e fornecer para o trabalhador? Posso fazer isso, porque na data da compra, o CA estava válido. Porém, eu tenho que observar o prazo de validade daquele EPI. Enquanto produto, se o prazo de validade do EPI, enquanto produto, estiver vencido, aí eu não posso fornecer aquele EPI para o meu trabalhador. Uma outra informação importante, um outro parâmetro importante é a vida útil do EPI.
O fabricante, pessoal, ele não vai falar vida útil do EPI, vida útil do EPI, ele vai falar o prazo de validade do produto. É diferente. Vida útil de prazo de validade. Por quê? Porque a vida útil vai depender das condições de uso, das condições ambientais. Vocês pensem aí uma máscara, uma PFF, uma máscara de proteção respiratória, num ambiente muito úmido, com muita concentração de poeira. Ela vai ter uma vida útil diferente da mesma máscara usada em outro setor que não tenha essas condições ambientais. Então, é possível que um mesmo EPI tenha vida útil diferente, ainda que ele seja usado na mesma empresa, se ele for usado em condições ambientais diferentes. Então, quem define a vida útil? O profissional de segurança e saúde no trabalho, baseado ali na análise da atividade, nas condições de uso, nas condições ambientais, onde aquele EPI vai ser usado. Tá? Obviamente, a vida útil nunca pode ser maior que o prazo de validade do produto, tá? Muito bem. Então, como que eu vou saber se o EPI está válido, se o certificado de aprovação está válido ou não? Para saber se eu posso comprar aquele EPI. Essa indicação está no próprio certificado de aprovação. Eu tenho CA aqui, válido, vencendo em novembro de 2025. Esse outro CA aqui já está vencido, venceu em 2008. Então, a empresa não pode comprar EPI que esteja com o certificado de aprovação vencido. Então, resumindo o que eu falei aqui, o CA tem que estar válido na data da compra. Então, na data da compra, o responsável ali pela compra, ele tem que conhecer essas informações, ele tem que saber onde consultar, eu vou mostrar para vocês aqui onde consultar o certificado de aprovação do EPI, e tem que identificar se aquele certificado de aprovação está válido ou não. Muito bem, uma outra informação que tem que ser observada para fornecer o EPI para o trabalhador é o prazo de validade do EPI, informado pelo fabricante, importador, em função de exigência do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor fala que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre uma delas, prazo de validade. Então, comprei o EPI, na data da compra o CA estava válido. A partir dali, eu vou observar as condições de armazenamento e o prazo de validade do EPI. E também a vida útil daquele equipamento de proteção individual. E a gente tem uma nota técnica publicada pelo Ministério do Trabalho há muitos anos atrás, em 2016, que fala exatamente isso. Que deve ser observado também a vida útil do EPI em função das condições de uso, lembrando que a vida útil nunca vai ser maior que o prazo de validade, tá? A NR6 vai trazer para a gente exigências referentes a marcações obrigatórias que devem constar nos EPIs. Então, a norma fala que todo EPI deve apresentar em caracteres indeléveis, legíveis e visíveis marcações com o nome comercial do fabricante importador, o lote de fabricação e o número do CA. Por que é importante essa informação de lote de fabricação? Caso seja necessário o recolhimento de amostras do EPI no mercado, vão ser recolhidas amostras de determinado lote de fabricação. Por quê? Porque, por exemplo, caso o empregador, a empresa, compra um EPI e o EPI ele seja adquirido no momento que chega lá na empresa, ele já chega com algum dano, um capacete que já chega trincado, uma luva que já chega rasgada, ou o EPI não cumpre a proteção contra a qual ele se propôs ali, né? Aí o empregador vai fazer uma denúncia para o Ministério, né? Vai informar o Ministério, olha, esse EPI desse fabricante que eu comprei esse lote de fabricação, não está ok. E aí o Ministério vai verificar a denúncia e fazer recolhimento de amostras no mercado daquele EPI. Aqui, né, pessoal, só indicando aqui, né, essas marcações obrigatórias. E se for impossível, gente, impossibilidade de marcação no próprio EPI,
Na impossibilidade de cumprir essa exigência de marcação, o Ministério do Trabalho pode autorizar uma forma alternativa de gravação. E essa forma alternativa tem que constar lá no certificado de aprovação. Então, só para a gente saber, a indicação do CA, por exemplo, numa luva, nessa luva aqui, a indicação do CA está no dorso da luva. Tem um carimbo lá no dorso da luva indicando qual que é o certificado de aprovação dessa luva. No creme protetor de segurança, a indicação do certificado de aprovação é informada na embalagem. Tá? Então, o próprio certificado de aprovação mostra isso para a gente. É proibida a cessão de uso do certificado de aprovação que tenha sido emitido a determinado fabricante importador para que outro fabricante importador o utilize, sem que se submeta ao procedimento regular para obtenção de CA próprio. Essa é a regra geral, mas a gente tem exceção nos casos de matriz e filial. Então, uma empresa não pode ceder o CA do seu produto para outro fabricante. Esse outro fabricante ele tem que se submeter a um procedimento regular para obtenção de CA próprio para os seus produtos, tá? Essa é a regra geral. A exceção são os casos de matriz e filial. Então, aqui é o site onde a gente vai obter o certificado de aprovação, tá? É nesse site aqui do Ministério do Trabalho. Então, você entra lá com o número do CA, nesse campo aí do número do CA, e faz a busca e consulta, né, o certificado de aprovação que você estiver buscando, tá? Muito bem, pessoal, responsabilidade da organização com relação aos EPIs. A empresa é obrigada a adquirir somente o EPI aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em segurança e saúde no trabalho, também a orientar e treinar o empregado. Deve fornecer o EPI ao empregado de forma gratuita. O EPI tem que ser adequado ao risco, para isso ele tem que ter sido devidamente identificado, né, pessoal, e avaliado, tá? Lembrando lá da NR1. O EPI tem que ser fornecido em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas lá no subitem 15512 da NR1, que a gente já viu aqui, observar a hierarquia das medidas de prevenção. Vejam que a própria NR6, então, fala que para o fornecimento de EPI, você deve observar a hierarquia das medidas de prevenção, ou seja, o EPI é a última opção. A organização também deve registrar o fornecimento do EPI, pode ser usado para isso livros, fichas, sistema eletrônico, inclusive sistemas biométricos. E o glossário da NR6 traz para a gente o entendimento do sistema biométrico. Para fins da NR6, é considerado o sistema biométrico aquele que analisa características físicas para identificar de forma inequívoca o indivíduo, como, por exemplo, usando impressão digital, reconhecimento facial e íris. Aqui, né, gente, só um exemplo, né, do sistema eletrônico biométrico. E a norma fala, olha, não é obrigado, né, gente, lógico, a usar o sistema biométrico, o sistema eletrônico. Mas o sistema eletrônico, para fins de registro de fornecimento de EPI, caso seja adotado, deve permitir a extração de relatórios. Então, obviamente, esse sistema eletrônico ou sistema biométrico, ele sabe, quando o trabalhador se identifica, né, a impressão digital, por exemplo, o sistema sabe quem é aquele trabalhador, qual EPI deve ser fornecido para ele, se já está na data da troca mesmo, né? Existe toda uma informação por trás disso aí, né? Muito bem. Alguns EPIs, pessoal, para alguns EPIs é inviável o registro de fornecimento. Por exemplo, o caso de EPI descartável e creme de proteção. Então, no caso desses EPIs, cabe à organização garantir a disponibilização na embalagem original em quantidade suficiente para cada trabalhador nos locais de trabalho, assegurando-se imediato fornecimento ou reposição. Caso não esteja mantida a embalagem original,
Deve-se, então, disponibilizar no local de fornecimento informações de identificação do produto, nome do fabricante importador, lote de fabricação, data de validade e o certificado de aprovação do EPI. Gente, continuando aqui na responsabilidade da organização. A organização deve exigir o uso do EPI pelo trabalhador. Deve também substituir imediatamente caso aquele EPI seja danificado ou extraviado. Então, eu não tenho que ter na empresa dia e hora para troca de EPI. Só troca EPI quarta-feira de 2 às 6. Mas se o EPI estragar, tiver algum dano, a luva rasgar na quinta-feira de manhã. Só na outra quarta-feira que aquela luva pode ser trocada. Empresas que têm turnos noturnos, turnos de revezamento, tem que ter disponível os EPIs ali para os trabalhadores dos turnos, tá? Também é responsabilidade da organização comunicar ao órgão de âmbito nacional qualquer irregularidade observada. Como eu já falei para vocês, né? Comprei um EPI, eu, empresa, comprei o EPI e observei uma irregularidade no EPI que eu comprei. Vou informar o órgão de âmbito nacional, o Ministério do Trabalho, para que ele faça recolhimento ali de amostras no mercado daquele produto. Também é responsabilidade da organização a higienização e manutenção periódica do EPI, quando aplicável, porque, obviamente, EPI descartável, não há que se falar em higienização e manutenção, e esses procedimentos são realizados de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Uma grande novidade, importante novidade da NR6 é a definição dos aspectos a serem considerados na seleção do EPI. Então, na seleção do EPI, a organização tem que considerar a atividade exercida. Eu tenho que olhar, eu tenho que saber como o trabalhador vai fazer a atividade dele. Eu tenho que conhecer o procedimento de trabalho para saber se aquele EPI é adequado ou não. Na seleção do EPI também devem ser consideradas as medidas de prevenção, em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados, para saber, vou conseguir identificar ali o risco residual do trabalho que alcançou o trabalhador. A seleção do EPI, eu também vou considerar os produtos e dispositivos do anexo 1. Então, eu tenho, por exemplo, a colete refletivo. Colete refletivo consta no anexo 1? Não. Então, colete refletivo não é EPI. Tá? Eu estou falando aqui de seleção de EPI. Na seleção do EPI também tem que ser considerada a adequação ao empregado. O que significa isso, pessoal? Adequação ao empregado. Adequação às características antropométricas do trabalhador. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa luva aqui. Trabalhador no frigorífico usando essa luva. Olha o tamanho da mão dele, olha o tamanho da luva. A gente está vendo aqui uma inadequação da luva ao empregado. E também a seleção do EPI tem que considerar o conforto oferecido. Gente, olha que importante isso aqui. Desde 1978, que quando foram publicadas as primeiras 28 NRs, a palavra conforto ainda não tinha sido incluída na NR6. Então, o conforto oferecido pelo EPI é um dos aspectos a serem considerados na seleção do equipamento. Tá? E muito importante também a compatibilidade, no que se refere ao uso simultâneo de vários EPIs, de forma a assegurar as respectivas eficácias para a proteção dos ciclos existentes. E a gente vai ver o slide que eu vou explicar isso, tá? Mas nesse próximo slide, a gente vai ver agora sobre a adequação do EPI ao empregado. Então, eu tenho aqui uma vestimenta de corpo inteiro e o fabricante dessa vestimenta fornece vários tamanhos da vestimenta. P, M, G, GG e Extra G. Então, ali eu consigo ter uma gama de opções, né, para ver qual EPI é adequado aos empregados. E aqui sobre o uso simultâneo, sobre a compatibilidade, no caso de uso simultâneo de EPIs. A norma fala, então, que a organização deve selecionar o EPI considerando a compatibilidade, ou seja, no caso de utilização simultânea de vários EPIs,
a fim de assegurar as perspectivas eficazes para a proteção contra riscos existentes. Então, vocês estão vendo aqui essa foto. Um trabalhador está usando 3 EPIs. Um capacete, um protetor auditivo tipo concha e o óculos de segurança. Vocês estão vendo aqui que a aba do óculos, ela está sob a concha do protetor, prejudicando a vedação da concha. Então, aqui o trabalhador está exposto ao risco. Vocês estão vendo que a haste do protetor auditivo está colocada na diagonal. Essa haste, ela é ajustável. Ela deveria estar na vertical. Não sei se o ajuste dela permitiria o uso na vertical, porque o capacete parece um capacete um pouco mais alto, não sei, parece aí, né? Então, a maioria dos fabricantes, pessoal, na verdade, alguns fabricantes de protetor auditivo, no manual do protetor auditivo tipo concha, eles falam, olha, o protetor deve ser usado com a haste na vertical. Isso é uma orientação do próprio fabricante. Então, a gente está vendo aqui uma incompatibilidade no uso simultâneo de EPIs. Por que isso aconteceu? Porque não houve uma análise da atividade. Quando você vai definir, selecionar os EPIs, você tem que analisar a atividade, quais EPIs aquele trabalhador precisa de usar. Existe alguma incompatibilidade? Então, eu tenho que identificar se existe o uso simultâneo de EPIs para verificar se existe essa incompatibilidade. Também, na seleção do EPI, eu devo considerar a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco. Isso está lá no CA, tá, pessoal? E também as exigências estabelecidas nas normas e nos dispositivos legais, em especial na portaria 672. Essa seleção do EPI, ela tem que estar registrada. Ela pode estar lá no PGR, ou ela pode ser só uma referência que consta lá no PGR. A seleção do EPI, pessoal, ela tem que ser feita pela organização. Se houver SESMIT constituído nessa organização, o SESMIT vai participar da seleção do EPI. E a seleção do EPI também tem que considerar os empregados, usuários, a CIPA e o nomeado da CIPA. A opinião deles, né, com relação aos EPIs. A seleção do EPI também deve ser revista nas situações previstas lá no subitem 5446 da NR1, quando couber. Esse item 5446 fala que a avaliação dos riscos deve ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Mudei alguma situação, implementei medidas de prevenção, a empresa passou a usar uma nova tecnologia, um novo processo, um novo produto, houve algum acidente, algum adoecimento, mudança no requisito legal. Sempre que acontecer uma dessas situações, eu tenho que reavaliar a seleção do EPI. E aqui um item importantíssimo, o item 653, que fala que a seleção, uso e manutenção de EPI deve ainda considerar os programas e regulamentações relacionados à EPI. Quais programas, pessoal? Por exemplo, se eu tenho funcionário, se eu tenho empregado fazendo uso de protetor auditivo, eu tenho que ter, antes de selecionar o EPI, um programa de conservação auditiva que vai direcionar, que vai subsidiar as ações de seleção do EPI. Mesma coisa o programa de proteção respiratória. Então, se eu tenho alguém na empresa, ainda que seja um único empregado, fazendo uso de proteção respiratória, a seleção daquele EPI tem que se basear no PPR da empresa. E esse PPR da empresa vai ser baseado no PPR elaborado pela Fundacentro. Não é uma cópia do PPR, pessoal. Eu vou pegar o PPR da Fundacentro e adaptar para as necessidades da empresa. Então, agora, a empresa está obrigada, né, a elaborar e implementar os programas para fazer seleção, uso e manutenção do EPI. A seleção do EPI também deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação desse óculos, né, sem ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções. Então, ou a empresa dá para o trabalhador um óculos de sobrepor, para ele usar junto com o óculos que ele já usa, ou
A empresa faz, o que essa empresa da foto fez, faz a adaptação do óculos, quando for necessária essa correção visual, faz a adaptação do óculos de segurança. A gente tem também as responsabilidades do trabalhador. Usar o EPI fornecido pela organização, utilizar apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, e aqui a gente tem a novidade da limpeza, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês dessas fotos. O EPI, quando ele sofre algum dano na sua integridade, ele deixa de ser EPI. Então, essas luvas, né, no momento em que o trabalhador cortou a extremidade de um dedo, de um dos dedos da luva, ela já deixou de ser EPI. Mas por que o trabalhador fez isso? Essa trabalhadora da esquerda, ela fazia uma atividade de pega fina de peças aquecidas. Então, a luva dela era uma luva muito boa até para proteção contra agentes térmicos. Só que a luva, ela era muito grossa, porque ela protegia contra agentes térmicos, né? Contra o calor. Então, e na pega fina que a empregada precisava de fazer, a luva tão grossa dificultava a pega fina dela. Então, ela não teve dúvida, ela cortou a luva. Ela não teve dúvida. Aqui a gente está vendo um exemplo clássico de falta de análise da atividade. Quem escolheu a luva não viu, não lembrou, não percebeu, não identificou que havia necessidade de pega fina. Na foto do meio, esse trabalhador, ele trabalha numa empresa, numa vidraçaria, com risco de corte na mão. Então, a empresa ofereceu para ele uma luva para proteção contra corte. Só que, na movimentação dos vidros, ele também tinha uma atividade ele tinha que tirar uma etiqueta que ficava pregada no vidro. Ele não conseguia tirar essa etiqueta com a luva. Então, ele cortou a luva, cortou o dedo ali, e para pegar também tem a pega fina ali da etiqueta. Aqui, gente, o que teria que ser feito? Uma alteração no procedimento de trabalho, uma identificação de como ele poderia fazer essa atividade sem ter que fazer isso na luva. E a foto da direita, numa empresa de peças ornamentais, de ardósia, esse trabalhador, em algum momento, precisava ele colocava a mão no recipiente com água e a luva encharcava toda, ele simplesmente cortou a luva para não ficar com a luva encharcada. Então, tem que ser feita uma análise da atividade, entender qual EPI que vai ser fornecido para evitar esse tipo de ação pelo trabalhador, porque o trabalhador ele vai dar um jeito de fazer o trabalho dele. Ele vai dar um jeito. Muito bem, gente. Então, aqui a gente viu, né, que a limpeza é uma responsabilidade do trabalhador. Eu já tinha falado que a higienização é uma responsabilidade do empregador. Qual que é a diferença, então, entre limpeza e higienização? Limpeza é a remoção de sujidades e resíduos de forma manual ou mecânica, usando produtos de uso comum. É quando a gente lava a louça da pia, né? É limpeza. Usa água, sabão, detergente, etc. A higienização é um processo de remoção de contaminante por meio de cuidados ou procedimentos específicos. Inclui processos de descontaminação e desinfecção. Muito bem. Vamos seguindo aqui na responsabilidade do trabalhador ainda. É responsabilidade do trabalhador comunicar à organização extravio, dano ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Aqui nessas fotos, a gente está vendo um uso inadequado de proteção respiratória que exige vedação. Por quê? Sempre que o trabalhador usar proteção respiratória que exige vedação facial, ele não pode ter pelos faciais, ele não pode ter barba, não pode ter bigode, não pode ter cavanhaque, ele não pode ter rugas profundas, cicatrizes profundas na face. Então, nesse caso, a empresa, o profissional da segurança, ele tem que avaliar qual seria a proteção ideal para aquele trabalhador. Tá? E a coisa mais comum que tem, a gente vê nas empresas, os empregados com barba usando máscara que tem vedação, que exige vedação facial. Sobre prestação de informações e treinamento, a Enersis fala o seguinte: olha, quando do fornecimento de EPI,
A organização deve assegurar a prestação de informações observadas as recomendações do manual de instruções fornecidas pelo fabricante ou importador. Em especial sobre, então, o fabricante e importador no manual de instruções tem que informar descrição do EPI e seus componentes, risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção, restrições e limitações de proteção, forma adequada de uso e ajuste, manutenção e substituição, cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Treinamentos. Quando eu falo em treinamento, gente, eu lembro lá da NR1, né, que fala aqui do treinamento, para todo o treinamento tem que ser emitido certificado. A organização deve realizar treinamento acerca do EPI a ser fornecido, quando as características do EPI requeiram, observadas a atividade realizada e as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Então, eu tenho aqui a NR 35, por exemplo, trabalho em altura, que fala que o trabalhador capacitado é aquele que foi submetido a treinamento. Então, o trabalhador que exerce trabalho em altura, ele tem que ter um treinamento, por exemplo, de uso do cinto de segurança, do EPI. Tá? Muito bem, pessoal, responsabilidade do fabricante importador e do importador. Primeiro, né, quem é o fabricante? A norma traz esse conceito para a gente. O fabricante é pessoa jurídica, estabelecida em território nacional, que fabrica o EPI ou manda projetar ou fabricar. Assume a responsabilidade pela fabricação, desempenho, garantia e assistência técnica pós-venda. E também comercializa o EPI sob seu nome ou marca. Já o importador é a pessoa jurídica estabelecida em território nacional, que importa e assume a responsabilidade pela comercialização, desempenho, garantia e assistência técnica pós-venda sob seu nome ou marca. Então, vamos às responsabilidades do fabricante e importador. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA emitido pelo órgão nacional. Então, se o fabricante e importador ele comercializa um EPI, esse EPI tem que ter CA. Comercializar o EPI com manual de instruções em língua portuguesa, orientando a utilização daquele EPI, orientando sobre a manutenção, processo de limpeza e higienização e informando também sobre restrições e demais referências do seu uso. Aqui está um exemplo, né, uma vestimenta para proteção contra agrotóxicos. O fabricante, ele informa aqui sobre o procedimento de higienização daquela vestimenta. Tem que ser lavada com sabão neutro, não pode usar cloro, alvejante, nem amaciante, porque esses itens tiram a hidrorrepelência daquela vestimenta. Continuando aqui, então, com a responsabilidade do fabricante importador, comercializar o EPI com as marcações previstas na norma, que a gente já falou aqui, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CA. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei o seguinte, o fabricante, para ele obter o CA para aquele produto, ele pega uma amostra do produto, claro que ele vai pegar uma amostra top lá, para ele conseguir aprovação, certificado de aprovação, e aí ele consegue o CA para aquele produto. A partir daí, ele vai poder comercializar o produto como EPI. Só que esse produto que vai ser comercializado como EPI tem que ter a mesma qualidade daquela amostra que ele mandou para o laboratório, tá? Ele não pode começar a usar outros produtos de qualidade inferior nos EPIs que ele passar a comercializar a partir da obtenção do CA, tá? Também é responsabilidade do fabricante ou importador promover, quando solicitado, e se for tecnicamente possível, a adaptação do EPI detentor de CA para pessoas com deficiência, preservando a sua eficácia. Então, a norma fala que essa adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência pelo fabricante importador, detentor do CA, prevista lá nesse item que eu acabei de falar, não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Porque eu falei com vocês que qualquer alteração que o EPI sofra na sua integridade, ele vai deixar de ser EPI. Aqui a gente tem uma exceção,
caso o EPI seja adaptado para a pessoa com deficiência, aí ele continua sendo um EPI, obviamente, e o certificado que já havia sido emitido permanece válido. Também, essas informações que o fabricante importador vai fornecer sobre o processo de limpeza e higienização do EPI, elas devem indicar, se for o caso, né, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual não é possível garantir a manutenção da proteção original, sendo necessária a substituição do equipamento. Então, eu tenho aqui uma vestimenta de corpo inteiro para proteção contra agrotóxicos. Eu tenho no campo observação dessa vestimenta, o fabricante fala, olha, essa vestimenta, após um ciclo de 60 lavagens, obteve o nível de proteção 2. Para eu saber o que significa isso, eu tenho que conhecer a norma técnica de ensaio de teste desse EPI. E essa norma técnica fala que esse nível de proteção 2 é um nível que não mais oferece proteção para os agentes químicos, tá? Para agrotóxicos. Então, só para vocês verem, né, aqui essa vestimenta, aqui é a vestimenta de aplicação para proteção contra agrotóxico, né? E lá na vestimenta mostra um controle de lavagem, o fabricante colocou isso aqui na vestimenta, na etiqueta, mostrando que, no máximo, essa vestimenta pode ser lavada 60 vezes. A maioria não, mas várias empresas, né, não chegam nesse máximo, né? Elas lavam no máximo mais 40, 41 por aí vezes, né, aquela vestimenta. Elas não deixam chegar no limite. Muito bem, então. Só fazendo uma comparação aqui, né, gente? Manutenção e higienização periódica é uma responsabilidade do empregador. Limpeza, guarda e conservação do EPI é uma responsabilidade do empregado. Informações sobre procedimentos de manutenção e higienização do EPI é responsabilidade do fabricante nacional importador. A gente acabou de ver, né, que guarda de EPI, né, pessoal, é responsabilidade do empregado, mas a gente tem uma exceção com relação a isso, lá na NR15, de insalubridade. A NR15 fala que, lá no anexo 12, de poeiras minerais, especificamente de asbesto amianto, né, fala que o empregador será responsável pela limpeza, manutenção e guarda da vestimenta, limpeza, manutenção e guarda da vestimenta de trabalho, bem como dos EPIs utilizados pelo trabalhador. Então, no caso de exposição a asbesto, limpeza e guarda de EPI é responsabilidade do empregador também. Por que isso, né, gente? Em função da elevada toxicidade do asbesto, tá? Não tem nível seguro de exposição a asbesto ou amianto, tá? Muito bem. Higienização do EPI, responsabilidade do empregador. Higienização do uniforme, gente, é responsabilidade do empregado. O uniforme não é EPI, tá? A gente tem que lembrar disso. Equipamento conjugado equipamento conjugado de proteção individual. É todo EPI, o equipamento conjugado é um EPI, tá? Ele é utilizado pelo trabalhador, é composto por vários dispositivos que o próprio fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Então, essa conjugação, essa associação de dispositivos para formar um equipamento conjugado de proteção individual é uma responsabilidade do fabricante, não é o empregador que vai fazer isso, tá? A própria norma deixa isso bem claro para a gente. Aqui só um exemplo, né, gente? Um equipamento conjugado, capacete conjugado com protetor auditivo e com protetor facial. Quero trazer aqui para vocês algumas informações complementares. Vamos começar aqui com o equipamento de proteção coletiva. A definição de equipamento de proteção coletiva não está clara nas normas. A gente tem uma dica, né, do que é o objetivo da proteção coletiva lá no item 4.1, a linha G da NR1. Por essa redação, a gente vê que a proteção coletiva são ações, são sistemas, dispositivos, circuitos que têm o objetivo de reduzir ou manter sob controle os riscos existentes no ambiente de trabalho,
de forma a impedir ou minimizar a probabilidade que esses riscos alcancem o trabalhador. Então, eu tenho uma proteção coletiva aqui, nessa zona de prensagem dessa prensa. Ela não está totalmente correta, porque eu tenho uma abertura aqui na lateral, né? Eu tenho uma proteção coletiva aqui também, esse fechamento na área aqui da biela, né? Que impede a projeção da biela dessa prensa excêntrica sobre o trabalhador. Mas eu estou vendo que falta uma proteção coletiva aqui nessa transmissão de força aqui no volante da prensa, tá? Algumas características para a gente identificar a proteção coletiva. A proteção coletiva, ela reduz ou mantém os riscos sob controle. Ela é instalada no ambiente de trabalho, isso é muito importante, tá, pessoal? A proteção coletiva, ela age no ambiente de trabalho, é uma proteção passiva, ela cumpre a função protetiva independente de uma ação do trabalhador. Ela independe de interações com o trabalhador. É uma medida de engenharia, né, do inglês Engineering Controls, deve ser devidamente projetada, dimensionada, instalada e mantida. O que significa manter a proteção coletiva? Significa garantir as condições originais de prevenção. E apesar desse nome coletiva, ela pode alcançar apenas um único trabalhador. Tá? Alguns exemplos aqui de EPC. Enclausuramento da zona de perigo de máquinas, sistema guarda-corpo e rodapé para proteção contra queda de altura, sistemas de exaustão, enclausuramento de fontes geradoras de ruído, ventilação local exaustora, sistema de umidificação, sensores de presença, né, como cortina de luz, tapete de presença. Esses sensores, eles atuam quando uma pessoa ou parte do corpo do trabalhador adentra a zona de detecção daquele sensor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um sinal para a máquina para que paralise as ações, os movimentos perigosos, tá? Ou impeça o início dos movimentos perigosos. Então, por exemplo, uma calandra aqui para conformação, alteração da geometria de peças, né, de chapas de aço. A zona de perigo da calandra é a área de convergência dos cilindros, né? Aquilo ali a gente tem que oferecer alguma proteção, de alguma forma. Um exemplo é a instalação de cortina de luz, né? Essa cortina de luz aqui instalada na horizontal é uma proteção contra o acesso ali indevido de membros superiores na área de convergência da calandra. Obviamente, a parte traseira e lateral também tem que ser protegida. Aqui é uma indústria têxtil, pessoal, onde eles instalaram um sistema de umidificação. Vocês estão vendo aí o vapor saindo, né? Mas não basta instalar um sistema de umidificação de qualquer jeito. Como eu falei com vocês, a proteção coletiva, ela tem que ter um projeto de engenharia por trás. Então, eu tenho que fazer uma análise da vazão desse vapor. Onde que esses pontos de emissão do vapor estarão localizados? A qual altura? Quantos pontos são necessários? Qual a periodicidade de liberação desse vapor? Eu tenho que ter uma ideia ali da área, né, desse galpão aí, da altura dele. Então, tem toda uma análise em cima disso, né? Aqui uma outra proteção coletiva móvel, né? Enclausuramento de zonas de perigo com proteção móvel intertravada com chave de segurança. E aqui um exemplo de proteção coletiva, pessoal, alcançando só um trabalhador. O pessoal da construção civil, os poceiros, né, que fazem a abertura de tubulão a céu aberto, que é o novo nome da NER 18, usa tubulão escavado manualmente, o encamisamento das paredes internas para contenção ali dessas paredes, para evitar deslizamento ou soterramento do trabalhador, é uma proteção coletiva, mas alcança só o trabalhador que está lá dentro. O fechamento da cabine do trator de aplicação de agrotóxicos também é uma proteção coletiva. Claro que tem que estar devidamente dimensionada, os filtros ali dimensionados, manutenção em dia. É uma proteção coletiva que alcança só o operador do trator. Agora vamos aos mitos. Vamos desmistificar aqui alguns mitos. Extintor de incêndio, pessoal, não é proteção coletiva, né? O próprio nome fala, ele vai extinguir um incêndio, já explodiu, já está pegando fogo. E alguns alunos me falam, mas professor, o extintor é usado só no início de incêndio, só no princípio de incêndio. Eu não quero nem que o princípio de incêndio aconteça. O extintor de incêndio não é proteção coletiva.
Mas eu tenho uma área ali que pode acontecer uma explosão. Então, você vai usar instalações elétricas adequadas a áreas classificadas. Essa instalação elétrica adequada à área classificada é proteção coletiva. O extintor de incêndio, não. O extintor de incêndio atua na consequência, explodiu. Agora eu vou tentar minimizar a consequência. Sinalização de segurança. A gente dá uma olhada aqui nessa placa aqui. Essa placa de cima. Essa placa estava numa máquina do lado de uma abertura lá de zona de risco da máquina. E aí eu passei por essa máquina e eu vi essa placa e eu continuei andando e eu continuei raciocinando. Eu falei, tem gente que engraçada aquela placa. Eu comecei a tentar entender o que era aquilo. Eu achei que era alguma coisa que estava pingando. Inicialmente pensei que era óleo pingando da mão do trabalhador. Falei, não, não é óleo. Isso aqui é risco de amputação. Essa sinalização quer dizer risco de amputação de dedos. Então, ao invés de proteger contra acesso indevido na zona perigosa, a empresa coloca uma sinalização falando, olha, você pode ter o risco de ser amputado. A placa de baixo, risco de esmagamento. De novo, né? Ao invés de proteger a zona de convergência de cilindros ali, de roletes, eu coloco uma placa e vou torcer para o trabalhador saber ler. Então, por trás da sinalização, tem um fator comportamental muito grande. O trabalhador, primeiro, ele tem que identificar aquela sinalização, ele tem que ver que existe uma sinalização ali. Depois ele tem que ler a sinalização, se for um texto, né? Ou tem que interpretar aquela figura. E ele tem que agir de acordo com a sua interpretação. E vocês podem ter certeza absoluta. Em algum momento, o trabalhador vai colocar a mão na zona de risco que está desprotegida, não porque ele quer ter o dedo amputado, não porque ele quer ter a mão aprisionada lá na área de convergência de um rolete. É porque, em algum momento, por exemplo, no momento de manutenção, limpeza, reparo ou ajuste, ele precisa de colocar a mão ali e, por algum motivo, a máquina vai funcionar, alguém vai operar e ele vai ter a mão amputada, braço amputado. Isso acontece, pessoal. Então, eu tenho que proteger a zona de risco. A sinalização não é proteção coletiva, ela não vai evitar que o trabalhador coloque a mão ali em algum momento, tá? E os acidentes acontecem nessas intervenções de manutenção, a maioria das vezes, né? Manutenção, reparo, limpeza e ajuste. Geralmente, a operação normal acontece também, obviamente, né? Mas o que mais acontece, acidente, é nas intervenções não rotineiras. Corrimão de escada também, né, pessoal? Não é proteção coletiva, né? O trabalhador tem que se agarrar no corrimão para não cair, e isso não garante que ele vai cair. Não garante que ele não vai cair. Procedimento operacional e treinamento são medidas complementares administrativas, complementares da proteção coletiva. Aqui o campeão, né? Chuveiro de emergência e lava-óleos. Quando que o trabalhador faz uso do chuveiro de emergência do lava-óleos? Depois que ele foi exposto a um agente químico. Então, chuveiro de emergência e lava-óleos, a gente considera, no máximo, medidas de primeiros socorros, até que o trabalhador seja encaminhado ao atendimento médico. Tá? Eu já vi sites de faculdade, já vi livro falando que chuveiro de emergência e lava-óleos são EPIs, porque é usado por um trabalhador por vez. Olha o nível, né, de conceito que algumas pessoas têm. A gente tem que começar a entender as coisas da forma correta. Então, chuveiro de emergência e lava-óleos não vai evitar o evento de exposição ao agente químico. Eles são usados após a exposição, né, para minimizar a consequência, tentar minimizar a absorção daquele agente pela pele, né, pela via dérmica. Kit de primeiros socorros. Também é um absurdo, né? Alguém que fala que kit de primeiros socorros é proteção coletiva. O próprio nome fala, eu vou lá socorrer o trabalhador que já se acidentou. A gaiola da escada marinheiro, gente, que o novo nome é escada fixa vertical. Lá tem NR18, né? Vou mostrar para vocês no próximo slide. Vamos falar sobre esse gaiola no próximo slide. Linha de vida. A linha de vida, né? Aquele cabo de aço que você coloca ali em trabalhos em altura, que não dá para colocar uma proteção de periferia. A linha de vida, ela é integrante do SPIC, do Sistema de Proteção Individual contra Quedas.
Não é porque vários trabalhadores conectam o seu cinto de segurança na linha de vida que ela é uma proteção coletiva. Vejam que eu tenho a ação do trabalhador de se conectar ali na linha de vida, tá? Então, linha de vida, ela é parte integrante do sistema de proteção individual contra quedas, não é a proteção coletiva. Sobre a gaiola da escada marinheiro. A OSHA, aquele órgão americano, né, já proíbe a instalação dessa gaiola nas escadas fixas verticais. A NR18, ela não fala mais de gaiola instalada em escada fixa vertical. A NR18 exige o uso de SPIC, de sistema de proteção individual contra quedas, no acesso via escada vertical. E essa foto aqui, na verdade, é um videozinho que eu tenho lá no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada lá. É um vídeo mostrando o trabalhador se esborrachando nos aros da gaiola até ele cair. Lá de cima, ele estava aqui em cima, e aí ele cai, esse vídeo mostra que a gaiola não impede a queda. Além de não impedir a queda, a gaiola pode potencializar as consequências da queda e também dificultar o resgate. Então, a gaiola da escada marinheiro não é proteção coletiva. Infelizmente, a gente ainda tem na NR12 de máquinas e equipamentos, na NR31, a exigência da gaiola, tá, pessoal? Mas a ideia é que isso venha a ser corrigido. Vou só destacar outras informações para a gente aqui. Como eu já falei, uniforme não é EPI, né, pessoal? E vestimenta? Vestimenta, será que é EPI? A gente tem um probleminha lá na NR24, de condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, que fala que vestimenta de trabalho não é EPI. Isso é uma variação que alguém teve e escreveu isso lá na NR24, falando que vestimenta não é EPI. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vestimentas são EPIs, inclusive constam no anexo 1 da NR6. A gente viu no início dessa aula, vestimenta condutiva para proteção contra choque elétrico. Então, algumas vestimentas são EPIs. Agora, o fato de o trabalhador eletricista usar vestimenta condutiva, que é EPI, o dia inteiro, aquilo ali passa para ele a ser uniforme. Mas não está correto eu falar que o uniforme é EPI, tá? Daí tem uma diferença muito grande. Quero chamar a atenção de vocês também para a NR31 do trabalho rural. A NR31 do trabalho rural, ela diferencia EPI, equipamento de proteção individual, de dispositivo de proteção pessoal. Dispositivos de proteção pessoal, eles protegem os trabalhadores, mas não são EPIs. Por exemplo, aqui tem a lista de dispositivos de proteção pessoal. A chapéu ou boné, protetor facial para essas condições aqui, perneira contra picada de animais peçonhentos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês agora sobre a perneira. A pergunta que eu faço é, perneira é EPI? A resposta é, depende. Se a perneira oferecer proteção contra esses agentes aqui, aquela perneira é uma EPI. Agora, se a perneira oferecer proteção contra picada de animais peçonhentos, ela é um dispositivo de proteção pessoal conforme a NR31. Não é EPI. Pessoal, também não são EPIs tornozeleira, joelheira, como eu já falei, protetor solar, boné, chapéu, colete refletivo, uniforme, headset e cinto lombar. Cinto lombar não é EPI. A gente não tem EPI para proteção contra risco relacionado a fator ergonômico, tá? Muito bem, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa aula. Quero agradecer, então, a presença de todos, a presença virtual de vocês, e a gente se vê, então, na próxima aula.